Olá, este é o curso de Price Action, módulo 10, correções e contagem de candles. Correção. Correção ou pullback, em inglês, é uma pausa na tendência, e a tendência geralmente retoma. Geralmente é possível também obter entradas com baixo risco e alta probabilidade dentro da correção, em favor da tendência. Contagem de candles é um método para ajudar traders a encontrarem entradas a favor da tendência. Em uma forte tendência, geralmente retoma após uma correção de uma única perna. Um ou dois candles de correção em uma forte tendência é suficiente para que a tendência retome. Pode ser também um único candle totalmente encoberto pelo candle anterior, ao qual chamaremos de inside bar, termo em inglês mais fácil. Em uma fraca tendência, traders geralmente aguardam por correções maiores, com 2 ou 3 pernas, às vezes, raramente, 4 pernas. Contagem de candles. Por exemplo, uma correção ABC possui 2 pernas, conforme vocês podem verificar na figura ao lado direito. A perna A é a primeira perna e a C é a segunda perna. Um triângulo ou uma cunha, em inglês cunha significa wedge, possui 3 pernas. Ao lado esquerdo inferior temos o desenho de uma cunha. E ao lado direito temos o desenho de um triângulo. A maior parte dos cursos que você vai encontrar na internet apenas considera a figura com base no desenho que ela forma. Aqui neste curso eu vou ensinar você que cunha, wedge ou 3 empurradas, padrão de 3 empurradas, e triângulo é tudo que possui 3 empurradas. Para o padrão cunha ou wedge, vamos considerar que as empurradas possuem novas máximas, ou no caso de uma queda, novas mínimas. No caso de um triângulo, as empurradas serão mais horizontais. Então, não importa o formato que você desenha e o formato que aparece para você no seu monitor, considere que sempre que você tiver 3 empurradas, fazendo novas máximas ou novas mínimas, você vai chamar de wedge, ou cunha. E sempre que você tiver 3 empurradas, formando mais ou menos uma linha horizontal, você vai chamar de triângulo. Não importa se realmente tem a forma de um triângulo ou não. Você não precisa ficar preocupado se é um triângulo isométrico, se é um triângulo retângulo, se é um triângulo, enfim, assim como vários cursos ensinam que existem N tipos de triângulos, cada um com uma tendência de romper para determinado lado. Aqui vamos resumir a apenas wedges em triângulos, e ambos possuem 3 pernas. Vamos simplificar a vida do trader. Ele não tem muito tempo para tomar decisão, e ele não pode ficar com um dicionário de figuras ao lado para verificar se realmente formou a figura que ele está disposto a fazer trade. Dessa forma, ele nunca vai conseguir tomar um trade confiante. Este curso tem por objetivo simplificar a vida do trade. Uma correção em uma tendência de alta termina quando o candle atual se estende um tick acima do candle anterior, porque este é o término da perna de baixa. Em uma tendência de baixa, termina quando o candle atual se estende um tick abaixo do candle anterior. Aqui nesta figura eu coloquei numa tendência de baixa. Então veja que nós temos uma forte tendência de baixa.
nós temos 5 candles vendedores iniciando o dia, ou seja, forte pressão vendedora. E todos os 5 estão abaixo da média móvel, indicando que os preços já estavam caindo anteriormente. E iniciamos uma correção com 2 candles compradores e logo na sequência um candle vendedor. Depois outro candle comprador e depois um candle vendedor. E depois o candle rompeu o candle vendedor para baixo. E a entrada seria um tique abaixo deste candle vendedor, exatamente onde está o risco amarelo que eu coloquei na figura. Neste momento, a correção se termina, pelo menos a perna de correção. Veja que logo mais para baixo ocorreu apenas um candle de correção e logo a tendência retomou. Conte o número de tentativas de retomar a tendência, pois é o mesmo número de pernas dentro de uma correção. Então, toda vez que o mercado tentar retomar a tendência, ele finalizou uma perna de correção. Se você está em uma tendência de alta ou em uma lateralização, mas nunca em uma tendência de baixa, e a máxima do próximo candle ultrapassar a máxima do candle atual dentro de uma correção, o candle atual se transformará num candle sinalizador chamado compra High 1. High 1 significa máxima 1. O nome é sugestivo. Como o candle atual, o candle atual se transformou, ultrapassou a máxima do candle anterior, então chama-se que foi a primeira vez que ultrapassou a máxima do candle anterior dentro de uma correção. Por isso o nome é High 1, máxima 1. Eu vou manter o termo High 1 em inglês para diferenciar o termo em uma tendência de baixa, que seria Low 1 ou mínima 1. Como nós vamos ter que abreviar nos gráficos, se eu deixar em português, ambos vão ficar M de máxima ou M de mínima. E em inglês nós temos a diferenciação H de High e L de Low. Uma High 1 é um setup de compra que nós chamaremos de setup de compra High 1. Então o candle que ultrapassar a máxima do candle anterior será o candle que você vai entrar e chamaremos de setup de compra High 1. Quando ocorrer uma High 1, vai finalizar a contagem da primeira perna da correção lateral ou para baixo de uma tendência de alta. E pode ser o fim de uma correção em uma forte tendência. Caso seja uma fraca tendência, possivelmente não será o fim da correção. E, como eu disse, pode se tornar uma pequena perna em uma correção maior, caso seja uma fraca tendência. Se dentro da correção o mercado continuar lateral ou para baixo após a High 1, então denomina-se a próxima ocorrência da superação da máxima do candle anterior como High 2. Ou seja, a segunda vez que o candle superar a máxima do candle anterior, chamaremos de High 2 e vai finalizar a segunda perna, ou seja, a onda C na correção ABC. Veja nesta figura a contagem dos candles. Aqui eu coloquei a abreviação como M de máxima. Você nunca deve perder o objetivo principal, que é comprar dentro de uma correção, de uma tendência. Veja o primeiro M1
abaixo em amarelo. Antes dele, ocorreu forte pressão compradora. Como você pode verificar no gráfico, existe muito mais candles compradores do que vendedores, e fundos mais altos e topos mais altos. Então, neste momento, você pode estar querendo comprar uma correção. Logo, você comprou uma máxima 1, pois foi a primeira vez que o candle ultrapassou a máxima do candle anterior. Logo após, você tem mais uma vez 4 candles compradores, fazendo um novo topo e uma correção com apenas um candle vendedor, ou seja, uma forte tendência de alta, e chamaremos de máxima 1. Algum outro trader poderia considerar máxima 2. Vamos explicar isso mais para frente. Por enquanto, vamos falar como máxima 1. Logo após, temos uma correção de 2 pernas. A tendência continua forte. Possui 3 candles compradores fechando próximo da máxima. Seria perfeitamente justificável comprar a máxima 1. Porém, o mercado tentou mais uma vez ir para baixo, fazendo a segunda perna para baixo e dando a oportunidade de comprar a máxima 2. Logo após, o mercado subiu novamente 3 candles grandes, fechando próximos da máximas consecutivos e com gap entre eles, ou seja, uma forte tendência. Mais uma vez, era perfeitamente justificável comprar a máxima 1, ou, vamos falar a partir de agora, a high 1. Logo após, temos 2 candles compradores, e agora já temos um padrão de 3 empurradas, o que mostra uma tendência maior dos preços atingirem a média móvel. Neste momento, não é interessante mais comprar a high 1. E veja também que tem mais um motivo para você não comprar a high 1. Após apenas 2 candles compradores, você tem uma correção com 4 candles vendedores. Então, muito possivelmente, esta correção vai ter mais de uma perna. Portanto, não é aconselhável comprar a máxima 1, e sim a máxima 2 ou máxima 3. Mas mesmo se após a máxima 2 continuar caindo, então a high 3 termina a terceira perna. A high 3 é a terceira vez que um candle supera a máxima do candle anterior. E neste momento, provavelmente está sendo criado uma wedge ou um triângulo. E a high 4 termina a perna 4. Raramente a tendência vai continuar após uma high 4. Desculpe, raramente a correção irá até a high 4. Vou explicar mais para frente que a high 4 pode ser uma high 2 num gráfico de tempo maior. Depois da high 4, pare de contar, pois o mercado provavelmente entrou em uma tendência inversa do que você estava operando. Atenção! Todo topo e todo fundo duplo é uma high 2 ou uma low 2. Topos duplos são low 2, ou seja, mínima 2. Todo fundo duplo são high 2, ou seja, máxima 2. Não importa quantas vezes os candles superaram a máxima do candle anterior, ou quantas vezes o candle superou a mínima do candle anterior. Se você está num topo duplo, o setup é um setup low 2. Se você está no fundo duplo, o setup é um setup high 2. Decore isso, é importante, porque esses setups são muito poderosos. Mas atenção, o contexto tem que ser apropriado. Veja esta forte tendência de baixa. Veja na parte superior esquerda, nós temos um topo duplo. Você que está assistindo o curso pela primeira vez, pode
estar argumentando. Isto não é um topo duplo, pois o topo está mais baixo que o topo anterior. Mais uma vez, o trader não pode ser rigoroso com as figuras, pois topos duplos e fundos duplos perfeitos raramente ocorrem. Se você for operar apenas topos duplos perfeitos, você talvez faça um trade por semana. Topos duplos perfeitos raramente ocorrem. Não é assim que o mercado funciona. O mercado não funciona com perfeição. Nós consideramos sim este topo no canto superior esquerdo do gráfico como topo duplo. E este topo duplo é uma Lau 2. E se você enxergar, se você tivesse começado a contar o número de pernas a partir do início da correção, você chegaria à conclusão que é uma Lau 3. E veja, você teria dois motivos para efetuar esta venda. Uma delas é que é uma wedge, ou seja, uma cunha, uma Lau 3. Outro motivo é que é um topo duplo, ou seja, um forte setup, uma Lau 2. Logo na sequência, um candle depois da Lau 3 ou Lau 2, topo duplo, você tem um pequeno candle para cima, ou seja, é a quarta pernada. E aí você tem mais um motivo para vender na Lau 4. Veja agora um pouco mais para baixo, a próxima linha horizontal vermelha para baixo é outro topo duplo. E neste momento coincidiu a Lau 2 contando do topo duplo ou contando do início da correção. Veja que você tem três motivos para entrar na venda. Você tem o topo duplo, você tem a Lau 2 contando a partir do início da correção e você tem a média móvel como resistência. Você tinha a obrigação de vender neste momento. Um risco para baixo, vermelho horizontal, nós temos mais um topo duplo. E neste momento, se você começasse a contar o movimento, você poderia chegar à conclusão que é apenas uma Lau 1. Mas como faz topo duplo, considere também uma Lau 2. Neste momento, você poderia ficar em dúvida, será que eu vendo? O movimento está longe da média móvel. Eu contei apenas uma Lau 1. Mas se você for mais um trader mais atento, os preços não se estenderam muito a partir do último rompimento. Veja que os preços pararam aqui. Aqui, se você tivesse começado a contar, você tem uma Lau 1. Depois, você tem uma Lau 2. Depois, você tem uma Lau 3. E aqui, seria justificado... Desculpa, aqui é uma Lau 2. Lau 1, Lau 2 e Lau 3. Isso aqui é um triângulo. Você tem o primeiro empurrada para cima, segunda empurrada para cima, esse pequeno candle verde, terceira empurrada para cima, ou seja, você tem uma Lau 3 em movimento horizontal, ou seja, você tem um triângulo, e depois a Lau 4 aqui embaixo. Você tem um triângulo abaixo da média móvel, bom candle sinalizador e topo duplo. Você tem dois motivos para vender, isto é, um bom setup de venda. Depois você tem uma forte pressão compradora, com uma perna de compra, duas pernas de mais outra, a segunda perna de compra e a terceira perna de compra. Nesse momento você teria uma Lau 1, se você considerasse apenas o conceito de vender abaixo
na mínima, na superação da mínima do candle anterior. Mas nem sempre a mínima do candle anterior inicia a contagem. Toda vez que você tem um candle oposto, você também pode considerar como contagem. Então aqui você tem uma perna para cima e uma perna para baixo, uma perna para cima e uma perna para baixo, uma perna para cima e outra para baixo. Não importa se você vai chamar de Lá 1 ou de Lá 3, o que importa é que você está procurando por vender dentro de um pullback. Logo depois, você tem o topo duplo com o topo anterior. Então aqui é sim uma Lá 2, com certeza, e você tem que chamar de Lá 2. E aqui é um excelente candle sinalizador, com pouco rabinho. Na média de 20 períodos do gráfico de 5 minutos, você tem que vender. Depois você tem outro topo duplo. E topo duplo é sempre uma Lá 2. Lá 2, bom candle sinalizador, você tem que vender. E veja que se você tivesse começado a contar a partir daqui, seria Lá 1, Lá 2, Lá 3, Lá 4, Lá 5, Lá 6. Mas como é um topo duplo, você considera simplesmente que é uma Lá 2. Veja os fundos duplos. Você tem uma forte tendência de alta revertendo uma tendência de baixa. Você tem 1, 2, 3, 4 candles compradores, uma perna corrigindo para baixo. Aqui terminou a primeira perna de correção. Depois, você tem mais uma perna para cima, fazendo a High 1. Agora, você tem uma perna para baixo, fazendo um pequeno fundo duplo, uma bandeira de fundo duplo e um rompimento para cima. Ou seja, aqui é uma High 2. Como você vinha abaixo das médias numa tendência de baixa, você vai procurar por uma segunda entrada. E a segunda entrada veio logo nesse fundo duplo, como anterior. Você tem uma High 1, após um forte candle comprador, você tem uma correção, uma High 1, a segunda pernada de correção e uma High 2. Aqui coincidiu os de a High 2 formar fundo duplo com um fundo anterior, justificando a compra. Aqui você tem mais um fundo duplo, High 1, High 2, compra, depois correção e você tem apenas uma High 1. Você poderia chamar de High 1. Como faz fundo duplo, você chama de High 2. O mais importante não é como você chama o setup, e sim você nunca esquecer o foco. Qual é o foco? O foco é procurar correções para entrar a favor da tendência. Aqui eu mostro um exemplo de setup wedge ou cunha que nós veremos no módulo 19. Veja que nós temos um fundo no número 1 e outro fundo aqui no número 1 também. Como você só deve comprar após um candle comprador, esta entrada nunca teria sido ativada. Logo, este fundo duplo não teria ocasionado stop loss. O mercado rompeu o fundo. Como todo movimento de lateralização tende a falhar, você deve procurar por falhas. Após o rompimento do fundo, o mercado tentou uma vez reverter. A primeira entrada não foi ativada. E, pela segunda vez, o mercado tentou reverter, formando um bom candle sinalizador. Embora o corpo não seja comprador, a sinalização foi muito boa, podendo comprar logo acima dele ou aguardar o candle comprador para comprar. Você tem um padrão de 3 empurradas, 1, 2, 3. É um motivo para a compra. Você também pode desenhar um outro padrão de 3 empurradas a partir deste fundo, 1, 2, 3. Aqui é um padrão de empurrada menor dentro de um padrão de empurrada maior. Padrão de 3 empurradas menor dentro de um padrão de 3 empurradas maior.
um setup ainda mais confiável. E veja, você teria a máxima 1, RAI 1 aqui em cima, RAI 2 aqui não ativada e RAI 3. Logo, uma RAI 3, a maior parte dos casos, é um padrão de WED. Aqui em cima você tem a LAW 1, mínima 1, mínima 2, e aí você vai ter a mínima 3 mais acima. É um padrão de WED, um padrão de cunha. Depois temos mais outra WED, mínima 1, mínima 2, mínima 1 nesse candlezinho aqui, ó, que não foi ativado, mínima 2 e mínima 3. Outro padrão de WED, de cunha, 3 empurradas. Novamente, nós veremos o padrão de cunha com mais detalhes no módulo 19. Aqui eu quero ensinar apenas a contagem de candles. Aqui temos uma empurrada para baixo, uma mínima 1, outra empurrada para baixo, mínima 2 e mínima 3. É um padrão de 3 empurradas, é uma WED. Você não deve vender aqui após tanta pressão compradora, somente numa segunda entrada, que ocorreu aqui no final do gráfico. Veja triângulo. Triângulo nada mais é do que um movimento de 3 empurradas mais horizontal. Não importa qual o desenho que ele forma. Não classifique diversos tipos de triângulo, pois você vai ter dificuldades de fazer trades com muitas definições. Simplifique sua vida. Veja aqui nós temos um topo duplo, ou seja, uma LAW 2. E aqui coincidiu LAW 1 e LAW 2. E depois nós temos um triângulo, uma empurrada, duas empurradas, três empurradas horizontais. É um triângulo. É venda abaixo aqui do candle sinalizador. Um candle sinalizador, embora ruim, com um contexto excelente. Mais uma vez, o padrão de cunha WED num pullback. Uma empurrada, duas empurradas, três empurradas, cada uma formando novas máximas. É um padrão de cunha de 3 empurradas. Venda. LAW 1, LAW 2, LAW 3. Mais uma vez, um padrão de cunha. Forte tendência de baixa. Correção em formato de cunha. Uma empurrada, duas empurradas, três empurradas. Excelente candle sinalizador. Na média móvel é venda. Conforme falei no início deste módulo sobre RAI 4, uma correção em uma tendência de alta, quando uma correção em uma tendência de alta dura mais que o esperado, você pode procurar por um setup de compra chamado RAI 4, ou seja, quando a quarta vez que o candle supera a máxima do candle anterior. Quando uma correção em uma tendência de baixa dura mais que o esperado, você também pode procurar por um setup de venda chamado LAW 4. Está escrito errado aqui no slide, é LAW 4 e não RAI 4. Diversas correções possuem um canal e terminam depois de 4 pernas. E se você olhar em um gráfico com tempo maior, verá que foi apenas 2 pernas. Portanto, a RAI 4 ou a LAW 4 também é um setup de alta probabilidade. Lembre-se, tudo depende do contexto. Aqui é o que eu venho tentando explicar. Uma RAI 4 é muitas vezes um par de setups de RAI 2 com um rompimento no meio. E uma LAW 4 é muitas vezes um par de setups de LAW 2 com um rompimento no meio. Veja este exemplo. Nós temos uma forte tendência de baixa, uma forte pressão vendedora. Então, nós temos uma LAW 1, uma LAW 2, uma LAW 3 e uma LAW 4. E se você pegar um tempo gráfico maior, esta aqui teria sido a LAW 1 e essa aqui teria sido a LAW 2.
uma LAU 4 igual uma LAU 2 mais outra LAU 2. E aqui, mais para frente no módulo 19, eu vou ensinar a você que isso aqui é um padrão de WED também. Veja, eu marquei com linhas vermelhas para você enxergar as pernas de correção. Primeira perna de correção, segunda perna, terceira perna, quarta perna. Agora veja, num tempo gráfico maior, como seria primeira perna de correção, segunda perna de correção. Veja no tempo gráfico de 10 minutos como ficou LAU 1 e LAU 2. Você não precisa ficar mudando de tempo gráfico para enxergar isso. Mas caso você ainda tenha dificuldade no início de perceber que no gráfico maior é uma LAU 2 e no gráfico menor uma LAU 4, talvez valha a pena mudar um pouquinho o tempo gráfico para enxergar o que está acontecendo. Eu, particularmente, e o Albrooks recomenda, focar apenas em um tempo gráfico, pois em um único tempo gráfico tem tanta informação que é difícil processá-la em tão pouco tempo. Imagine, então, olhando dois gráficos ao mesmo tempo. Aqui eu tentei fazer um desenho para que você entenda que uma LAU 4 é uma LAU 2 num tempo gráfico maior. Em preto, você tem um tempo gráfico menor. Em vermelho, você tem um tempo gráfico maior. Após a tendência retomar e romper o fundo anterior ou o topo anterior, você tem que começar a contar do início. E procure entrar novamente a favor da tendência em cada nova perna de correção, de acordo com o seu plano de trade. Se você é uma forte tendência, procure entrar em uma LAU 1 ou High 1. Se for uma fraca tendência, procure High 2, LAU 2, High 3, LAU 3 ou High 4, LAU 4. Porém, se a correção continuar crescendo, pode tornar-se uma nova tendência na direção oposta. Você tem que ficar atento a isso, pois às vezes a correção termina e você ainda está procurando setups a favor da tendência que já acabou. Veja esta grande tendência de alta à esquerda do gráfico. Veja que é um movimento climático, que eu também vou ensinar movimentos climáticos em módulos mais para frente. Mas é um movimento climático. Por que um movimento climático? É uma alta muito forte, parabólica, e não está desenhado aqui, mas atingiu o topo de um canal. E atingiu o topo de um canal com 3 empurradas. 1, 2, 3. Tinha tudo para ser uma alta climática. Então é muito possível que esta alta acabe se tornando um pullback sem fim, ou seja, uma correção sem fim, que a retomada da tendência não ocorra. Um trader enxergando toda essa força, ao ver a primeira pausa na tendência, o primeiro candle de correção, compraria a High 1 e teria tido lucro. Novamente, ele compraria a High 1 e teria tido lucro. Após ver 4 candles vendedores, possivelmente ele não comprasse a High 1. Embora o contexto ainda seria de uma forte pressão compradora. Depois temos uma tentativa de ir para baixo e uma High 2 que falhou. E agora o mercado deixou uma bela sinalização para uma LAU 2, topo duplo, bom candle sinalizador e LAU 2. E os traders venderam. E os traders que estão procurando compra ainda enxergaram esta wedge 1, 2, 3.
Veja como os preços responderam no toque da linha da WED. E os traders compraram a High 3 e foram emboscados. Veja o rabinho para cima, como eles foram emboscados, criando um candle sinalizador de venda. Lá 1. Na High 4, os traders compradores tentaram novamente erguer o mercado e foram emboscados novamente, deixando outro candle sinalizador de venda, dando entrada numa Lao 2. E agora, os traders compradores estoparam suas posições e os traders vendedores aumentaram sua posição na venda, levando o mercado a um movimento mensurado para baixo. Toda vez que uma WED falha, vou explicar isso mais para frente, há um movimento mensurado. O tamanho da WED é o topo até o seu fundo. E o alvo de quando ela falha é o tamanho dela para baixo. E veja exatamente onde os preços pararam. Exatamente no movimento mensurado. E a partir desse momento, desta Lao 2 aqui, em que os traders foram emboscados 2 vezes, os compradores, você está no mercado sempre na venda. Você está procurando por venda. E você tem um movimento mensurado, você tem que contar com uma forte tendência. Lao 1, venda, ou Lao 2, que correu logo depois, é venda. Você tem mais uma vez Lao 1, venda, ou Lao 2, venda, ou Lao 3. Veja, é um triângulo. 3 puxadas, empurradas para cima. Outra Lao 1, venda, outra Lao 2. E aqui nós temos um topo duplo com o anterior. Mais um motivo para vender. Forte tendência para baixo. Lao 1, venda, ótimo candle sinalizador. Forte tendência para baixo. Lao 1, venda. Juliano, estou confuso. Não sei se é uma High 1 ou High 2. Não importa como você chamar. Não importa mesmo. O que importa é você reconhecer o contexto que está acontecendo. E o contexto é forte tendência. Eu quero entrar na correção. Eu quero entrar no pullback. Eu quero entrar com risco mínimo e alto retorno. Este é o que importa. Isso é o que importa. E é isso que você está procurando. Procure pequena correção de 2 pernas, correção ABC. Mas Juliano, por que High 2 e Lao 2 funcionam tanto? Como já expliquei nos gráficos anteriores, quando um trader entra contra a tendência, muitas vezes ele deixa o mercado ir contra eles uma vez, mas não vai deixar o mercado ir contra ele pela segunda vez. Então ele vai estopar. E quando ele estopar, não vai ter traders vendendo novamente. Sim, vão ter traders entrando a favor da tendência. Logo, vão ter poucos traders contra a tendência e o mercado vai rapidamente em uma única direção. Veja este gráfico da Vale de 15 minutos, que eu expliquei no módulo anterior. Aqui embaixo, em amarelo, eu mostro que os traders entraram contra a tendência nesse pequeno candle vermelho de pausa. E entraram novamente no segundo candle vermelho. O mercado foi uma vez para cima contra eles. Foi contra eles. Eles permitiram isso. E não vão permitir que o mercado ultrapasse novamente esse topo. Quando o mercado ultrapassar esse topo, eles vão estopar. E pronto, a segunda vez eles estoparam. E novos traders entraram na venda aqui. E vão permitir que o mercado vá uma vez contra eles. E não 2. O mercado foi uma vez. E depois, na segunda, eles estoparam novamente. Novos traders contra a tendência entraram nesse candle vendedor. Eles permitiram o mercado ir uma vez contra eles. A segunda vez, eles estoparam. E novos traders entraram comprando, elevando o mercado muito rapidamente. Você vai perceber muitas vezes que quando você colocar uma ordem de stop de compra na High 2, a sua compra não vai executar exatamente no preço que você gostaria.
porque é tanto trader entrando na compra e tanto traders estopando suas vendas, que o mercado geralmente vai pular alguns pontos ou alguns centavos aqui no caso da ação. Se você está operando contra a tendência e enxerga, no caso se você está comprando numa tendência de baixa e enxerga uma Lau 2 ativar, estope sua posição. Saia da sua posição de compra. Evite prejuízos maiores. Veja esta forte tendência de baixa. Alguns traders podem querer comprar aqui por causa dessa forte wedge, padrão de trades empurradas, 1, 2, 3. É perfeitamente sensato comprar esta High 1. High 1 é a primeira vez que o candle supera o candle anterior. Os preços bateram na média. Quando batem na média e você está operando contra a tendência, você deve realizar pelo menos metade da sua posição. E os preços corrigiram uma vez. Os traders, lembre-se, eles vão suportar o mercado ir uma vez contra a sua posição, mas não vão suportar o mercado ir pela segunda vez contra a sua posição. Então, quando o mercado desenhou a Lau 2, coloque seu stop aqui embaixo e saia do mercado. Embora o mercado tenha continuado a subir, esta é a estratégia mais adequada a seguir. Novamente, após romper a lateralização para baixo, traders compradores estão aguardando pelo falso rompimento e compraram a primeira tentativa, a High 1, e vão aguentar o mercado ir uma vez contra a sua posição, mas não vão aguentar o mercado ir duas vezes contra a sua posição. Então toda vez que você vê uma Lau 2 e tiver comprado, você deve posicionar seu stop abaixo, mesmo que o mercado depois continue. Depois você procura por uma nova entrada, porque é perfeitamente possível que o mercado continuasse caindo. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, poste suas dúvidas no grupo de discussão.